A transformação digital trouxe desafios sem precedentes às organizações, mas também uma oportunidade única de entenderem o ecossistema em que se inserem. Exemplo disso, já o referimos aqui várias vezes esta manhã, são os Digital Twins, que, ao representarem a realidade assente numa base geográfica, permitem uma visão única que facilita a tomada de decisão. Há uma tendência a nível global que está cada vez mais presente. Já são inúmeras organizações que estão a tirar partido da integração de dados, da visualização que é proporcionada pelos Digital Twins, para tomar decisões mais informadas sobre o território. Em Portugal vamos ter, através da Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes, que está a ser financiada pelo Governo e pela AMA, a oportunidade para os nossos municípios e comunidades intermunicipais acelerarem a sua transição digital e implementarem esta visão. Nesta mesa redonda, procuraremos saber com os nossos convidados se os Digital Twins são um meio para atingir estes objetivos, se as organizações estão preparadas para esta transformação digital e se ela irá efetivamente traduzir-se em comunidades mais eficientes e sustentáveis. Vamos convidar os nossos convidados a subir. Esta mesa redonda vai ser moderada pela Cláudia. Olá, olá a todos. Muito obrigada por estarem connosco ainda até este momento. Vou pedir-vos que se mantenham com todo o interesse também, porque prometo-vos ser um momento não só muito interessante, espero, mas de valiosos insights e partilha aqui com os nossos convidados. O meu nome é Cláudia Antunes, sou uma apaixonada pelo digital, por estas questões todas da transição digital, portanto foi com imenso orgulho e entusiasmo que aceitei este convite para moderar a nossa mesa redonda de hoje, aqui no nosso evento da ESRI. Dizer-vos também que sejam muito bem-vindos então aqui à nossa mesa redonda. O tema para hoje é Digital Twins, construir comunidades inteligentes. Temos um painel de especialistas connosco que nos vão ajudar a entender como a adoção de tecnologias inovadoras, como o Digital Twins e o BIM, podem impulsionar a criação de territórios mais inteligentes, mas também mais sustentáveis. Daí que este tema torna-se cada vez mais importante, atual, no nosso contexto. Tenho comigo António Miguel Castro, Presidente do Conselho de Administração da GAIURB, uma entidade fundamental na transformação urbana e desenvolvimento sustentável. Obrigada por se juntar a nós. Também José Carlos Lino, Presidente da Direção da Building Smart Portugal, um líder na promoção da metodologia BIM e Open BIM e da normalização de processos no setor da construção. Obrigado, José. E também José Nuno Figueiredo, responsável pela BIM Engineering Unit na EDP Produção, que traz aqui a sua visão de como a engenharia pode impulsionar a digitalização no setor energético. Cada um deles trará com certeza a sua perspectiva única. Vamos refletir aqui também um pouco sobre os desafios, mas também as oportunidades para esta adoção dos Digital Twins no nosso contexto nacional. E nos próximos minutos, vamos ver 35, mais ou menos a partir de agora, vamos focar-nos em 3 temas principais. Um deles, e o primeiro, claro, o da nossa mesa redonda, os Digital Twins, estas representações digitais de ativos físicos, com esta capacidade também de análise, como vimos nas apresentações anteriores, o papel fundamental que têm na construção de comunidades mais inteligentes. Mas depois também iremos abordar o tema do BIM, Building Information Modeling, e como esta se vai aliando a ferramentas de inteligência geográfica. E, finalmente, também o impacto destas tecnologias para a criação de comunidades mais inteligentes. Portanto, aqui o nosso objetivo é esta partilha e troca entre todos. Portanto, para iniciarmos aqui a nossa conversa, e lanço-vos esta questão aos 3, 2, 3 minutinhos, por favor, nesta reflexão inicial. Como é que definem, vamos tentar,
Digital Twins e qual a vossa visão sobre esta importância na construção de comunidades mais inteligentes? António? Começa o António, Sim. muito bem. Muito boa tarde, bom dia a todas e a todos. Um cumprimento especial a toda a equipa da ESRI, na pessoa do Rui Sabino, e agradecer naturalmente a presença. É para mim um gosto estar novamente. O ano passado também estive num evento da ESRI, percebi bem a importância que um evento deste tem do ponto de vista do envolvimento de uma comunidade. Torna-a mais forte, mais coesa e, acima de tudo, faz-nos trocar algumas experiências que são fundamentais. E cumprimentar o José Carlos Lino, que é também um parceiro de trabalho institucional da GAIURB e uma pessoa que tem acompanhado muito o tema, e ao José também da EDP, dois nomes, como viram, muito portugueses e muito característicos. Eu tenho que dizer que tenho uma lida muito customizada para esta pergunta, porque, na verdade, as gêmeas verdadeiras mais importantes que eu tenho para gerir são as minhas próprias filhas. E se elas são fundamentais e passaram a ser fundamentais na minha vida, a verdade é que também para o território, e fazendo aqui uma ponte e uma analogia, primeiro em tom de brincadeira, porque temos que acordar a malta, porque estamos na hora do almoço, e portanto nós estamos entre o prato e o garfo, dizer que, e vou fazer uma abordagem, permitam-me, mais do ponto de vista da importância para o território do que do ponto de vista técnico. Acredito que depois quer os dois Josés possam abordar esse tema. Eu diria que fundamentalmente eu dividia isto em 3 pontos. Um primeiro ponto em que os Digital Twin nos permitem ter cidades mais competitivas, mais saudáveis, mais felizes, que nos permitem criar uma espécie de narrativa e de história, que é uma história que pretende ser real, uma storytelling real, de cidades que se preparam. E, portanto, é muito importante quando nós, do ponto de vista de competitividade internacional, competimos entre cidades, que se perceba que temos um portfólio, digamos, de ações que são muito importantes. Quando as pessoas querem ter, ou quando pretendem investir num país, vão a uma determinada cidade, cada vez se compete mais ao nível da cidade e não ao nível do país, apesar dos impostos estarem fundamentalmente assentes na política nacional, mas há de facto drivers de mudança nas cidades. E, portanto, eu acredito muito que esta camada de informação que hoje estamos a colocar, que ainda, do meu ponto de vista, é uma camada de informação que está num estado primário, nós estamos a iniciar. Há 20 anos atrás, eu diria que estávamos muito mais atrasados e se calhar nem tínhamos a percepção do caminho. Hoje estamos mais conscientes do caminho, estamos mais conscientes do impacto que isso pode ter na nossa vida e, portanto, do meu ponto de vista, é uma forma que o país não pode perder de se poder modernizar, de poder modernizar as suas estruturas municipais, as estruturas do governo central e, com isso, poder tomar decisões mais informadas do ponto de vista do modelo de desenvolvimento e do ponto de vista do modelo de desenvolvimento da própria cidade e das infraestruturas da própria cidade. E, portanto, para mim, um ponto muito importante. Segundo, permite-nos nutrir a própria cidade, ou seja, esta camada de decisão, e repara, a nutrição é importante para nós, e por isso é que daqui a meia hora vamos fazê-lo, mas também é importante para a cidade. A cidade precisa desta camada de decisão para se poder nutrir com esta sensorização, com estes novos dados, com a interoperabilidade que estes sistemas nos permitem, e com isto poder, de certa forma, dar um entregável a quem decide mais completo. E isto leva-me ao terceiro ponto. Acredito que para já e já agora a Building Smart Portugal e no fundo as empresas tecnológicas estão a fazer um trabalho extraordinário, mas é preciso chegar ainda aos decisores políticos, na verdade, com mais presença, eu diria até com mais do que vídeos, que são fantásticos, com imagens reais de cidades que se catapultaram, de países que, com base na tecnologia, na inovação, nesta cultura que eu acho que Portugal está a querer criar de uma forma muito coesa, de uma cultura de inovação, de uma cultura de criação, que a criatividade é muito importante e eu tento, dentro daquilo que é o meu âmbito de competência na GAIURB, estimular
estas duas vertentes, poder fazer chegar à camada de decisão política a importância do investimento nestas tecnologias. É verdade que já conseguimos, e por isso é que temos os territórios inteligentes que já começam a deixar aqui alguma semente, e eu diria que temos condições hoje, e temos atores, e temos aqui muitos, temos atores para poder exigir mais, porque é com base nesta exigência que o futuro se vai modelar, e com isto termino, porque acho que já gastei mais que 3 minutos. Bem, e o António deu-nos esta perspectiva sobre a cidade e a importância e o valor da informação para colocarmos ao dispor das nossas comunidades, e eu lançava aqui, ainda na mesma questão, já aqui à escala mais detalhada, e Digital Twins e BIM, e Open BIM. Obrigado, Cláudia. Um enorme prazer estar aqui. É a primeira vez que também estou aqui. Queria-te cumprimentar a ti enquanto moderadora e enquanto uma das vozes mais sonantes também do BIM em Portugal, e que tens abraçado causas práticas e profissionais, mas também públicas, digamos assim. Maiores, muito obrigado. Um enorme obrigado na pessoa de Rui Sabino, mas também à Ana, ao Nuno e a todos que estão a fazer possível este evento. Eu estou realmente impressionado. Eu tenho a facilidade e a felicidade de poder participar em inúmeros eventos internacionais. Portanto, parabéns pelo que vocês estão a fazer. Em particular, as apresentações são de altíssimo nível. Antes de avançar para aí, queria cumprimentar o António, que também na área das autoridades municipais tem feito um trabalho pioneiro, digamos, dentro do panorama nacional, e ao Zé Nuno, acho que vou ficar sem microfone. Desculpem. A emoção. Já está. Que precisamente são ambos pessoas que marcam o caminho e que lideram, e ao liderar levam atrás. Voltando à ESRI, eu fiquei bastante impressionado com a qualidade incrível das apresentações e queria chamar a atenção para aquele vídeo inicial. O vídeo inicial é absolutamente impressionante e é um vídeo que encerra aquilo que os mais novos podem julgar, que é, o que eu vou dizer, é filosófico, não tem nada de filosofia, é absolutamente concreto, que é, vocês identificam, cada um trabalha com um software diferente, mas que hoje em dia o mundo é um sistema, e vocês mencionam isso com muita propriedade. E aquele de vós que julgar que pode estar a trabalhar em frente ao seu computador one-to-one, está fora desse mundo, fora desse sistema, e gostei em particular de vocês terem referido que as múltiplas comunidades hoje são uma comunidade. E passava ao segundo ponto muito rápido, que é daí saltar para aquilo que é a Building Smart Portugal. A Building Smart Portugal é uma comunidade de públicos e de privados, uma comunidade de empresas e de profissionais, onde está neste momento a casa do Open BIM. O que é isso do Open BIM? O BIM todos mais ou menos sabem o que é neste momento, a modelação da informação na construção, seja ela um objeto como um edifício, seja ela uma estrutura linear, como seja uma linha de comboio, ou de metro, ou uma estrada, ou até uma via marítima. Portanto, isto é a representação digital com informação desta informação. E então a Building Smart é uma associação sem fins lucrativos, que é a representante em Portugal de uma associação com género internacional, que se chama Building Smart International, foi criada em 1995, e onde os principais software houses se juntaram e disseram: cada um de nós está a trabalhar para o seu lado, por que não criamos um protocolo de comunicação em que, independentemente de uma pessoa trabalhar no software A e outra para trabalhar no software B, nós criamos aqui um meio de troca de informação livre e aberto, em que eles podem comunicar uns com os outros. Vulgo, o maior produto da Building Smart Internacional é o IFC, que alguns de vocês conhecem. Dito isto, assim de uma maneira rápida, e desculpa, Cláudia, ter tomado este tempozinho, que acho que era importante, o que é que para nós, enquanto Building Smart International, e já agora Building Smart Portugal tem câmaras municipais, tem a participação também do governo, tem a participação de empresas e de profissionais. O que é que para nós é a essência de Digital Twin? A essência do Digital Twin encerra-se e já foi aqui muito bem apresentado, naquilo que a ESRI também faz,
que é os diversos layers das camadas de informação com que nós trabalhamos. A SRI representa, digamos, a superfície da Terra, o BIM representa estes objetos, mas também temos uma camada geotécnica que hoje em dia existe, e tudo isto tem que estar conjugado no tal sistema único, ok? E o gênio digital é quando nós temos esta representação, vou-lhe chamar vulgarmente em computador, e tem bidirecionalidade. Isto para mim é a palavra essencial para caracterizar Digital Twin, como os colegas antes e o próprio António muito bem referiram. Tu conseguires representar a fotografia digital do que está ali, mas a realidade dar-te em tempo real ou não, muito bem aquela questão da frequência que o colega colocou, dar-te um feedback do que é que se está lá a passar. E com esta informação tu podes tomar ações e essas ações são retroalimentadas. Portanto, eu diria, a bidirecionalidade aqui é que é o importante. Antes nós olhávamos muito para o 3D, e o 3D era bonito, era um boneco bonito, aquilo que eu chamava o BIM Hollywood. Tínhamos o BIM Hollywood, estava tudo maravilha. Não, agora olhamos para a informação. O que importa ao António é a tomada de decisão em cima da informação. Não é a técnica é secundária. E um ultimíssimo, curtíssimo apontamento. Nós estamos num momento em que estamos a deixar o bottom-up para passarmos para o top-down. Isso é notório. Isto é muito importante. Antes eram os indivíduos que perceberam que era esta coisa e começaram a fazer. Depois as empresas, por necessidade, começaram também a trabalhar. Mas as entidades, sejam elas autoridades centrais ou locais, não tinham consciência disto. Não tinham consciência porque não têm meios. Nós sabemos isso, sabemos a realidade nacional. Nós, neste momento, estamos num momento ímpar em Portugal porque o nosso governo anterior mandatou o BIM para iniciar, de uma maneira, pode haver muitas críticas, que aquilo teria que ser melhor. A decisão política está lá, é essa que eu quero enaltecer, está bem? E este próprio governo também está a dar continuidade a isso. O António há um bocadinho frisou isso, ao de leve, também o território. A Building Smart Internacional é parceira forte da OGC, da qual a ESRI é um dos principais, se não o principal membro, que são organizações mundiais que tratam da standardização disto. E, essencialmente, era esta a mensagem inicial que eu queria dar. Desculpa se demorei um bocadinho mais. Muito bem. José Nuno, e como é que passamos deste BIM Hollywood para BIM na prática? O Digital Twin é importante para vocês? Claramente. Antes de mais, cumprimentar, agradecer o convite, cumprimentar os colegas de mesa e felicitar também a ESRI pela organização, impecável. E eu comentaria o Digital Twin, ou o GEM Digital, na minha ótica, no fundo é um equivalente virtual daquilo que é um ativo físico, ou uma parte desse ativo físico, e que basicamente vive destas diferentes camadas, umas que são geométricas, outras que são não geométricas, e as capacidades de comunicação também entre ativo virtual e físico. Portanto, numa primeira visão mais elementar, temos uma representação provavelmente digital, mas fiel, da geometria física do ativo. Em cima disso, é importante colocarmos camadas de informação que não é geométrica, ou seja, documentação relevante do ativo, sejam acesso a dados de exploração históricos em tempo real. Se em cima disso colocarmos camadas de analítica de dados, começamos a poder extrair mais valor da informação que está disponível, por exemplo, entrando em campos de manutenção preditiva, em que temos um padrão de comportamento de um determinado conjunto de equipamentos críticos e que podemos começar a perceber alterações de comportamento que nos indiciam que há ali alguma potencial falha mais ajusante que pode vir a ocorrer e que podemos preventivamente atuar, fazer uma manutenção preventiva, pomos o equipamento fora de serviço, mas muito menos tempo que houvesse uma falha catastrófica, resolvemos o problema com muito menos custos. Pronto, isto já tem a ver com colocar inteligência em cima das outras vertentes. Em níveis mais avançados, podemos inclusivamente passar a ter até um GEM digital que nos passa a dar a nós humanos indicações sobre como devemos, ou como sugestões de como gerir o nosso ativo físico, real, e no limite podemos mesmo vir a dotá-lo de alguma autonomia com esta bidirecionalidade, dentro de parâmetros bem estabelecidos, em que haja de facto uma análise da parte do GEM digital e até capacidade de atuar de forma mais ou menos direta em cima do nosso ativo físico e ativo real. Portanto, eu diria que a componente dos GEMs digitais é claramente um ponto muito relevante nesta questão das comunidades inteligentes. É também para empresas provavelmente com alguma dimensão, mas no aspecto das comunidades inteligentes é essencial, acho eu, no sentido de estruturar informação, estruturar dados, colocar essa informação ao serviço das comunidades, das pessoas,
e dessa forma extrair mais valor da panóplia de informação que geramos consecutivamente. Muito bem. Bem, lançaram aqui tópicos ótimos para a nossa discussão aqui saudável. E neste contexto desta estratégia nacional que falavam e abordavam há pouco, neste sentido já mais organizado, no sentido desta transição digital, na vossa perspectiva, estarmos a adotar a metodologia BIM e estarmos a integrar aqui inteligência geográfica, informação geográfica, qual é a vossa opinião sobre este casamento? É perfeito? Seguimos a mesma ordem. Seguimos. Muito bem. Deixem-me, antes de começar, pedir desculpa que eu cumprimentei toda a gente, os Josés, mas deixei a Cláudia, mas não foi por mal. Bom, o conhecimento não tem preço. Eu acredito que estas formas diferentes de fazer as coisas vão nos dar um ambiente muito mais controlado, com muito mais informação, para podermos tomar decisões. Este é um ponto que eu volto a destacar como absolutamente fundamental. A tomada de decisão com mais informações vai nos dar, eu diria, que uma forma de vida futura muito diferente. Muitas das vezes o próprio urbanismo vai-se desenvolvendo foi-se desenvolvendo de forma empírica, alguns municípios de forma até abstrata, e portanto eu diria que é muito importante fazermos algo quase como num ambiente mais controlado, porque temos mais variáveis, temos muitos mais fatores para podermos analisar, integrar e poder dar resultados. E portanto esta integração do BIM com a parte dos sistemas geográficos parecem-me bastante importantes. Depois, que no futuro se passe de um ambiente que é atualmente fiscalizador e regulador para um ambiente que seja mais um estímulo à criatividade, à inovação do próprio território. Portanto, deixar a fiscalização, deixar a regulação vai fazer parte, diria eu, de uma base de trabalho, e está a ser parte, vocês estão a fazer esse trabalho, estamos todos a fazer esse trabalho, mas para o público em geral, que não passa a percepção que nós continuamos a entrar num guichê, a entregar um papel que já não existe, na verdade, porque nós recebemos todos os processos em sistema digital, mas que deixe de haver essa percepção de um Estado, de um governo local, que tenha estas duas premissas, mas que responsabilize os técnicos, que responsabilize os cidadãos e, portanto, para mim, esse ponto é importante. Depois, que esta integração faça que o urbanismo deixe de ser uma caixa negra que nós não sabemos muito bem o que é, que só se abre quando há um desastre. E, portanto, tornar o urbanismo mais transparente é, para mim, como pontualmente dirigente de uma área muito sensível como a inteligência urbana, o desenvolvimento urbano, um ponto que eu não posso deixar de destacar como muito relevante. Porque isto tudo, no final, na verdade, o que se vai traduzir é em qualidade de vida. Tudo aquilo que nós estamos a cozinhar do ponto de vista técnico, e que eu adoro, porque na verdade também sou engenheiro, mas acho que a minha mensagem hoje é mais importante como alguém que toma parte das decisões do dia-a-dia, mais administrativas, mais do ponto de vista de gestão estratégica. No final do dia, o que nós procuramos sempre é a qualidade e aumentar a qualidade de vida das pessoas, é de que forma é que nós vamos conseguir captar investimento, é de que forma é que nós não vamos condicionar o desenvolvimento das gerações futuras, de que forma é que nós podemos colocar uma comunidade mais sustentável e, portanto, todos os desafios que nos são, entre aspas, colocados, nesse sentido, nós temos os braços abertos para vamos integrar, e temos, já agora também com a ESRI, que é um bom exemplo, temos feito com a ESRI esse trabalho de desenvolvimento e, acima de tudo, porque cria uma coisa. Cria uma dinâmica de disrupção dentro da própria instituição. É muito importante para uma instituição pública, no caso, a GAIURB é uma instituição pública, mas com contratos de direito privado, de trabalho, mas que seguem toda a parte pública e aquelas coisas fantásticas que vocês sabem, a contratação pública e essas coisas todas lindas.
Mas criar esse estímulo, essa forma de ver as coisas, de ir em outros sítios aprender como é que eles estão a fazer, de participar com a Building Smart Portugal e de perceber em projetos de inovação e em projetos internacionais, tem sido algo que tem sido desafiador para a nossa estrutura e que originou já agora, na última alteração do organograma, a criação de collabs com várias áreas, em que cada um dos nossos colaboradores pode ser embaixador de uma determinada área e, por acaso, temos várias caixinhas relacionadas com os temas que hoje aqui estamos. Sim. Bem, e pegando neste integração, transparência, tudo alinhado com os conceitos da Building Smart. Mas então, BIM e informação geográfica. Sim. Obrigado, Cláudia. Eu vou tentar compensar a minha resposta um bocadinho mais longa, o tempo que demorei, ser mais curto. Deixa-me dividir em duas. Primeiro, BIM e GIS, e depois inteligência, vou-lhe chamar assim. Sobre o BIM e GIS, é óbvio. O meu primeiro contacto com o BIM realmente foi há muitos anos, quando eu estava a fazer coisas que eram BIM e o BIM ainda não tinha sido inventado. Portanto, agora olho para trás e vejo isso, não é? Consigo perceber isso. Mas o primeiro verdadeiro contacto foi aqui em Lisboa, no Parque das Nações, em 2002. Em 2005 nós estávamos a fazer já modelos aplicados a grandes obras nacionais, apesar de não se saber. Nessa altura nós tínhamos um ecrã em branco e modelávamos um edifício. Portanto, não havia entorno. Mais tarde começamos a dizer, não, isto tem que ser geolocalizado, como é óbvio. Portanto, o edifício tem que estar num lugar da crosta terrestre. Portanto, é evidente que o GIS, como há pouco falamos, fazem parte das múltiplas camadas, tem que estar a trabalhar conjuntamente. Também é evidente que durante muitos anos o GIS era considerado como umas curvas de nível, entre aspas, era um boneco, e isso evoluiu fortissimamente para uma base de dados, ok? Portanto, tudo é uma base de dados. Os dados é o novo petróleo. E é desta conjugação de bases de dados e pôr as duas a comunicar que nós temos que trabalhar conjuntamente. A Building Smart, tu tocaste na palavra transparência, que é muito importante. Building Smart é uma organização sem fins lucrativos, transparente, aberta e com relevância para os seus associados, que é, ao fim e ao cabo, digamos que é um layer que está entre as autoridades e que está entre toda a indústria. Portanto, e estes aspectos, ser aberto, toda a gente poder ver o que estamos a fazer, toda a gente participar, é algo muito importante, que considero que é uma associação com que estamos muito entusiasmados, todos nós que estamos apaixonados por aumentar a maturidade digital de Portugal, sentimos-nos confortáveis com isso. E para a inteligência, a palavra inteligência artificial é complicada. Está nas nossas mãos, desde há um ano ChatGPT, o que é que eu faço? Temos uma resposta que parece um ser humano a responder e nós julgamos que aquilo é inteligência. Então isto leva-me a pensar que uma multiplicidade de chavões e de acrónimos que nós fomos criando ao longo do tempo, às vezes não são bem percebidas pelas pessoas. O que é o BIM realmente? O que é o GIS? O que é o VDC, Virtual Design and Construction? O que é o SMART? Não é? O Specific, Measurable, Realistic e tal. O que é isto? Okay? E então, quando nós percebermos que aquilo que se chama inteligência artificial é uma organização dos dados e é uma algoritmização dos dados, de modo a atingirmos o objetivo que queremos mais rapidamente, foi isto que podemos ver os colegas há pouco que falaram da inteligência artificial. É uma automatização de tarefas que antes eram manuais e, como o Zé Nuno há pouco já falou, agora utilizamos muito a estatística para usar aspectos preditivos. Nem vamos tanto para a overdose de dados, que são loucas, não é? Nós vamos, mas é para... por exemplo, desculpem uma parte, não sei se tu sabes que eu julguei que quando eu escolhia qual é a próxima música no Spotify que eu devo ouvir, eu julguei que ia fazer uma análise hiper complexa. Não, sabem qual é o algoritmo? É ir a todo o mundo descobrir as 20 pessoas que, num passado relativamente recente, escolheram as mesmas coisas do que eu. E a média do que eles escolherem também propõe a mim. É um algoritmo. Básico. Um microsegundo. Isto, nós julgamos cá por trás um computador ali. Não. Isto é um novo modo de abordar a inteligência. E isto fazemos também nos modelos. Os modelos fazemos isto. Portanto, e ao fazermos isto, é importante que todos vós percebam, nem pensar em que cada um seja um programador, nem pensar. Cada um é um arquiteto, um engenheiro, um responsável urbanista
mas temos que perceber como é que podemos utilizar esta automatização a nosso favor e é inevitável, ok? É absolutamente inevitável e não vamos ter volta atrás. Claro. José Nuno, partilha desta opinião? Partilho claramente e acho até que a questão de complementariedade entre as duas abordagens é muito clara e casam de facto muito bem. Desde logo porque o BIM trabalha na escala de um ativo, numa escala maior, de maior detalhe, enquanto que o SIG trabalha numa escala que é menor, de mais abrangência territorial, e isto no fundo são duas escalas que são distintas, mas são claramente complementares. Ou seja, nós ao aliarmos as duas abordagens, estamos a trazer o contexto espacial, geoespacial para o modelo BIM, estamos a poder pô-lo em contacto com aquilo que possam ser condicionantes territoriais, condicionantes geográficas, que impactam o próprio ativo, o próprio modelo, ao mesmo tempo que trazemos para o seio do modelo SIG um nível de detalhe, um nível de granularidade de informação que é muito superior ao que seria antes de podermos conseguir conjugar estas vertentes. E se há alguns anos não era tão fácil ou direto poder fazer esta conjugação, a verdade é que nos últimos anos as empresas, nos casos de software, têm desenvolvido esforços no sentido de garantir que a informação dos modelos BIM pode ser consumida diretamente em ambiente SIG e vice-versa. Isso é claramente potenciador depois desta implementação e, no fundo, as soluções tecnológicas estão à disposição para serem exploradas. Bom, e eu acho que também é bastante evidente a vantagem disto. Se nós imaginarmos, por exemplo, um caso em que uma entidade, por exemplo, quer promover a construção de um prédio num ambiente urbano, provavelmente vai querer construir caves, um piso, 2 pisos, e vai fazê-lo num modelo BIM, provavelmente porque também, como disse o professor Lino, a verdade é que já começa a ser, pelo menos em perspectiva, requisito legal pelo licenciamento camarário que assim seja, com metodologia BIM. Mas quem está numa fase ainda muito precoce desse projeto e está a avaliar a viabilidade das coisas, se puder ter, por exemplo, acesso a informação como seja características do terreno, a qualidade do terreno que iria ser escavado, ainda antes de ter de expandir meios para fazer os seus próprios ensaios, sejam sondagens, outro tipo de ensaios no terreno, vai poder logo avaliar a viabilidade de cabe ou não cabe, um piso, 2 pisos. E isto provavelmente é informação que poderá vir a ser consumida diretamente via SIG, principalmente se as próprias autarquias também conseguirem centralizar informação de outros projetos, de outras construções, e poderem disponibilizar isso também em plataformas abertas. No fundo, isto alimenta uma cadeia de eficiência, de gestão de recursos, e claramente acho que é um tema que pode e deve ser considerado estratégico para quem acaba por estabelecer políticas de gestão de território, seja a nível nacional, seja a nível local. Muito bem. Nestes breves minutos que temos, antes de terminarmos aqui a nossa mesa redonda, gostava de vos perguntar iniciativas concretas que possam partilhar, que tenham sido implementadas dentro das vossas organizações e o impacto que estão a ter, positivo, esperamos, claro. Ok. Eu vou abordar o tema, um por um lado tecnológico e o outro pelo lado da capacitação. Pelo lado da capacitação interna dos nossos técnicos, além da formação em BIM que temos iniciado já há cerca de, creio, 2 anos, formação em Agile, em Scrum, e portanto numa data de ferramentas para que os nossos técnicos consigam ter as melhores qualificações para poder integrar todas estas novas formas de fazer as coisas. E depois, por outro lado, estar muito disponíveis para todos aqueles projetos que, de certa forma, nos ajudam a entrar num campo da disrupção. E esse é o desafio que eu enderecei à equipa. Tudo aquilo que nos tira, digamos que da monotonia, porque esse é o nosso core, é a apreciação urbanística, é o planeamento, é, no caso em concreto, também o tema da habitação, que é também uma das áreas importantes da GAIURB, todos esses projetos. E, portanto, desde a modelar o território em 3D, e que temos trabalhado também com a ESRI, a projetos europeus, como o projeto Check, em que também o José Carlos Lino tem estado, onde o que queremos verdadeiramente fazer, de forma resumida, o José Carlos se calhar depois pode explicar, mas aquilo que eu verdadeiramente quero é, a equipa, e digamos que eu diria que todo o conjunto de parceiros, é mudar a experiência de quem vai submeter os processos de urbanismo a licenciamento. E, portanto, essa é a mensagem que nós temos, esse é o objetivo que está lá nas paredes, que temos, que pintamos e que nos vai colocando a nossa mente focados muito no nosso cliente. E, portanto, esse diria que é um grande desafio, até porque envolve um investimento
investimento financeiro significativo. E depois temos outros caminhos paralelos. Iniciamos com o anterior governo também, e com a AMA, também uma abordagem até no âmbito do Simplex a uma nova plataforma. Entretanto, com estas transições abrandamos e temos também com outras empresas privadas, a verdade, vários projetos que nos levam à digitalização, à modulação, essencialmente no âmbito da cidade, porque é verdadeiramente isso que não nos interessa, não à escala do edifício, mas à escala da cidade, tendo por base já agora, porque nós iniciamos o caminho da digitalização também em 2010 e, portanto, já existe uma maturidade digital significativa na nossa estrutura e, portanto, desafio melhorar a experiência dos nossos, posso-lhes chamar clientes, porque os municípios também são clientes. Portanto, capacitação e inovação são grandes motivadores. Drivers, sim. Sim. Cláudia, tu assim como micro-introito, como especialista em implementação e gestão BIM, conheces muito bem os 4 pilares quando se faz uma coisa destas. E o primeiro é a tecnologia. Naturalmente nós precisamos ter um produto. Mas se tivermos ali um produto, ESRI ou outro qualquer, ArcGIS ou outro qualquer, e nós não temos pessoas, é o segundo pilar. Que isto que o António falou é precisamente para isso. Dar formação e capacitação às pessoas. E em 2 componentes, no entendimento do que é que estamos a fazer e também a capacidade de serem capazes de pegar no martelo e pregar um prego, não é? Saber para que é que estão a pregar o prego, compreender que estão a construir uma cómoda, não é? Estão a ver a visão mais geral, mas depois quando pregam um prego é ali, a local. E esta duplicidade do treinamento, como dizem os nossos colegas brasileiros, que eu acho uma palavra muito engraçada, é muito importante. O outro pilar é o processo. Eu tenho a ferramenta, tenho a pessoa, mas não sei o que fazer, entregar quando a quem, se o processo não está montado. E além disto tudo bem, tenho o processo, tenho a pessoa e tenho a ferramenta, até sei quando é que tenho de trocar. Mas não estou a seguir uns parâmetros, uns estándares, umas regras globais, tu fazes de um modo, eu faço de outro, não nos entendemos. Não fazemos a tal comunidade única que o Rui apresentou no primeiro vídeo. Então, é muito importante ter estas 4 partes fechadas. Nós estamos com múltiplas ações concretas, respondendo diretamente à tua pergunta. Eu peço desculpa pela publicidade a ti e ao Rui, mas consultem, por favor, o www.buildingsmart.pt, Portugal está no .pt, buildingsmart.pt, e poderão conhecer aí nas redes sociais aquilo que estamos a fazer. E já agora também uma à parte, no dia 19 de novembro, tu estás também nessa iniciativa, vamos ter um evento de comunidade aqui em Lisboa, em que a senhora Secretária de Estado já garantiu a presença, Presidente do LENEC, senhora Vereadora da Câmara Municipal de Habitação de Lisboa, Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Presidente da Ordem dos Arquitetos, portanto, para perceberem a importância, o momentum que estamos a trabalhar. Coisas concretas que podem encontrar lá e que eu diria que é daquelas que mais nos orgulham. Este trabalho de licenciamento automático que se está a fazer em Cagaia Urba, a Câmara de Lisboa, são atores importantíssimos, é importantíssimo a nível mundial. A União Europeia decidiu criar 3 projetos, um deles é aquele em que nós estamos envolvidos, a dizer assim, por favor, trabalhem com as câmaras municipais e descubram lá como é que automatizamos este processo de licenciamento automático, o que é hiper complexo. Eu diria, do modo que as leis estão e do modo que nós neste momento estamos, nós não conseguimos fazer 100%, mas vamos conseguir fazer muito. Por exemplo, o caso que o António pode falar, se o António entregar ao seu técnico A ou técnico B, para ele interpretar a linha de que a construção tem que se enquadrar urbanisticamente na envolvente, está lá escrito na lei, o que é que isto significa do ponto de vista de um computador? Portanto, não temos tempo para isso, ok? Mas esse trabalho acho que é muito importante, está a ser feito debaixo de padrões abertos, acho muito interessante. Um segundo é nós conseguimos uma coisa que é inovação a nível mundial, europeu, porque há muito pouca gente a fazer, foi criar desculpem o palavrão, EIR, Exchange Information Requirements, podem depois ir ver o que é isto é, mas essencialmente é um documento algoritmizado que diz quais os requisitos de informação que eu, enquanto dono de obra, quero que tu, enquanto fornecedor, e o fornecedor pode ser um projetista, pode ser um construtor, ou pode ser um operador da instalação, me tem que entregar. Isto foi preparado de uma maneira semi-automática e de acordo com as normas mais avançadas que neste momento estão a fazer. A Building Smart Portugal meteu mãos ao
trabalho, juntou uma equipa de pessoas que se voluntariaram, isto é tudo voluntário, ok? 100% trabalho voluntário, mas feito pelas empresas e para o mercado. É aquilo que eu costumo dizer, vamos colaborar nas regras para depois competir no jogo, ok? Portanto, é isso que estamos a fazer e estamos a ajudar o Governo também a fazer isso. E passava. Obrigada. Obrigado. José, iniciativas que estão aí a implementar. Sim, temos várias, acho que interessantes. Até várias delas vão ser apresentadas pelos meus colegas Raquel Moura e pelo André Oliveira, na sessão das 3h30 mais logo. Recomendo que não percam. Mas para citar que nós temos já vários modelos biomedativos de centrais hidroelétricas e de barragens, que são utilizados por nossos colegas nas próprias centrais como apoio ao planeamento das suas atividades, como consulta de informação relevante, como manuais de manutenção dos equipamentos, etc. Temos utilizado também esses modelos como uma forma de comunicação facilitada com entidades como bombeiros, como proteção civil, no sentido em que dá-lhes a conhecer os ativos, os espaços, porque em cenários de atuação em caso de emergência, o conhecimento prévio do cenário em que está a atuar pode fazer a diferença entre as coisas correrem melhor ou muito pior. Em Benfica também várias ferramentas que endereçam questões de negócio têm sido montadas, cada vez com benefícios crescentes, por exemplo, relacionadas com limpeza da vegetação para gestão de faixas de combustível, que são obrigações legais, mapeamento, por exemplo, de riscos associados a deslizamentos em encostas. Isso permite-nos também seriar situações que podem carecer de um acompanhamento mais cuidado, ou mesmo priorizar atividades de estabilização. Ou mesmo uma análise mais massiva do território, com determinados critérios pré-definidos, para analisar eventuais locais adequados para novas oportunidades de investimento em ativos de geração elétrica. E com isso seriá-los, priorizá-los e ter um conjunto mais restrito dos melhores para poder estudar subsequentemente com níveis mais detalhados. Há um tema ainda que gostava de referir, que tem merecido muita atenção da nossa parte, que é a modelação climática, na medida em que trata-se de poder estimar, prever caudais afluentes, portanto, caudais nos rios, chamadas afluências, e isto em vários cenários temporais, num muito curto prazo, portanto, horas, dias, mas também semanas ou meses, e mesmo anos ou décadas, claro que com fiabilidades distintas. Mas aqui o que se trata é, por um lado, há uma questão de negócio, porque as afluências que nós temos aos nossos rios, no caso das centrais hidroelétricas, é aquilo que depois transformamos em eletrões a circular na rede e em energia elétrica. Mas há também, em particular na questão do muito curto prazo, o tema da gestão eficiente de eventos de cheias e, portanto, poder prever com exatidão o que é que determinado valor de precipitação neste conjunto, nesta mancha territorial implica naqueles locais é essencial e é importante para nós, é claramente importante para as autoridades e para as populações em geral. Obrigada. Bem, o tempo não nos permite hoje continuar esta nossa partilha, mas agradeço imenso as reflexões, os insights, que penso que foram muito valiosos para todos nós. Dizer-vos também que há aqui uma crescente, é uma onda crescente em termos de transformação digital e que cabe-nos a todos nós também dar este incentivo para isso se tornar uma realidade. Portanto, mais uma vez agradecer a todos, desejar um excelente evento e, claro, obrigada uma vez mais.